Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. É com alegria que seguimos aqui na nossa caminhada de fé, comunhão, serviço. E o texto desta manhã encontra-se em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29, que diz assim: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai, que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles: jamais conheci vocês. Afastem-se de mim, malfeitores. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os doutores da lei. Amém. Irmãos e irmãs, esse trecho que nós lemos, ele é a conclusão do conhecido Sermão da Montanha. Esse famoso, importantíssimo, central Sermão da Montanha. Gandhi, que foi uma grande liderança espiritual da Índia, muito conhecido, participou do processo de libertação da Índia, sob o jugo da Inglaterra na época. Gandhi certa vez disse que se perdessem todos os textos sagrados da história, mas ficasse o Sermão da Montanha, a humanidade estava bem servida de um referencial espiritual para a sua história, para reconstruir a vida, para promover a justiça, a fraternidade. Gandhi disse que ficasse o Sermão da Montanha, não estaríamos desamparados. E esse texto que nós lemos, ele conclui o Sermão da Montanha, que eu convido os irmãos e irmãs a lerem com calma em casa ao longo da semana, aí em Mateus, do capítulo 5 ao 7. Leiam essa semana com calma o Sermão da Montanha, degustando cada parte, cada ensinamento que Jesus coloca, porque aí no Sermão da Montanha nós encontramos o resumo de todo o ensinamento de Jesus, ensinamento que ele também viveu em seu cotidiano, em suas relações ao longo do seu ministério. E nesse Sermão da Montanha nós encontramos lições preciosas, imprescindíveis para a nossa vida de fé e para a nossa fé na vida. Nesse Sermão da Montanha vem as bem-aventuranças. Jesus fala que nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, portanto não escondermos os nossos dons e nem nos escondermos e encolhermos, mas manifestarmos os nossos dons, a nossa luz, para que Deus seja glorificado, não para a nossa vanglória, mas para a glória de Deus. Jesus fala, nos chama uma espiritualidade que não seja de aparência, mas que seja sincera, que seja autêntica, quando fala da oração, quando fala de não fazer para que as outras pessoas se impressionem ou te elogiem, mas a partir de uma comunhão profunda e sincera com Deus. Jesus nos chama a até amar os inimigos
inimigos, a rejeitarmos qualquer sorte de vingança e amarmos até mesmo os inimigos, porque diz ele: o sol brilha sobre justos e injustos, e a chuva vem para bons e maus, e assim é o amor de Deus que vem para todas as pessoas, e é nesse amor que nós devemos nos inspirar, e até mesmo, talvez essa seja a lição mais difícil, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. O que não quer dizer baixar a cabeça e se deixar maltratar, explorar ou algo nesse sentido, mas quer dizer não devolver na mesma moeda. Quer dizer que o nosso desafio é quebrar com o ciclo vicioso da violência, da vingança, e buscar instaurar um ciclo virtuoso de reconciliação, de perdão, de respeito, de amor em última instância. Jesus também vai falar da fé. Confiem no Pai, porque assim como os pais humanos, quando o filho pede pão, não vai dar uma pedra. Quando o filho pede um peixe, não vai dar uma serpente. E assim o nosso Pai do céu também escuta e responde amorosamente às nossas orações, às nossas súplicas. Tudo isso está no Sermão da Montanha. E Jesus vai dizer o principal sentido para as nossas vidas. Depois de falar sobre o desapego, sobre não vivermos apegados e em função dos bens materiais e do acúmulo de riquezas e de uma vida pautada pelo ter, Ele nos chama a perceber que o sentido maior da vida é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então tudo isso está aí no Sermão da Montanha. E depois de fazer esse circuito, esse percurso, Jesus vai chegar neste trecho que nós encontramos hoje, quando ele fala de coerência, quando ele fala que não basta dizer Senhor, Senhor, para agradar a Deus e para viver a vontade de Deus. Jesus inclusive vai dizer que é possível dizer Senhor, Senhor, quer dizer, professarmos a nossa fé em Deus, declararmos, cultuarmos, e mesmo assim, em alguns momentos, em alguma dimensão, não fazermos a vontade de Deus, que é o mais importante. Jesus inclusive disse que é possível expulsar demônios, profetizar, realizar milagres e mesmo assim não fazer a vontade de Deus. E aí Jesus vai dizer, mais importante que tudo isso, e o que dá sentido a tudo isso, é fazer a vontade do meu Pai, dizer, é fazer a vontade de Deus. Esse é o centro da missão que Jesus deixa para nós, foi o centro da vida dele. Quantas vezes ele disse que não veio para fazer a própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. E ele deixa para nós esse desafio cotidiano, que é o desafio da coerência, que é o desafio que o nosso dizer e o nosso fazer estejam alinhados, estejam afinados, estejam harmoniosamente entrelaçados, para que a nossa boca não diga Senhor e a nossa prática negue o Senhor que nós professamos, por várias razões, seja por discriminarmos alguém, seja por agredirmos ou maltratarmos alguém, seja por sermos indiferentes com a dor de alguém. Então Jesus nos chama a perceber que aquilo que celebramos, nós também precisamos viver no nosso cotidiano, para que assim aquilo que vivemos possa ser também celebrado com alegria, louvor e gratidão a Deus. E Jesus fala isso com aquela sabedoria popular que ele costumava utilizar, que é esse símbolo do homem que constrói a casa. Ele diz, vocês precisam ouvir minhas palavras e colocar em prática, porque aquele e aquela que ouve as minhas palavras e coloca em prática, aí ele vem com a ilustração, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E olha quantos salmos falam de Deus como rocha, né? A rocha onde não habita a injustiça. Deus é a minha rocha e a minha salvação. Então esse símbolo da rocha é muito presente, enquanto esse Deus que nos dá segurança, que nos sustenta, que é base para a nossa vida, base de vida e salvação. E aí Jesus vai dizer, aquele que ouve a minha palavra e coloca essa palavra em prática, é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Vai ter chuva? Vai. Vai ter enxurrada? Vai. São as dificuldades da vida.
os turbilhões da vida, falávamos hoje aqui mais cedo na escola dominical, os desafios, as tempestades virão, mas vem a chuva, vem os ventos fortes, vem a enxurrada, mas a casa não cai, porque está edificada sobre a rocha. E o que é a casa edificada sobre a rocha? É ouvir as palavras de Jesus e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Esse é o caminho de uma vida sólida, de uma vida que caminha sobre bases sólidas. A vida sobre a base sólida é essa vida de fidelidade às palavras de Jesus. É uma vida sobre a base sólida, sobre uma base solidária, sobre a rocha onde não habita a injustiça, sobre o Deus que é nossa rocha e a nossa salvação. Por outro lado, ele adverte que ouvir as palavras, que é importante, mas não colocá-las em prática, é um caminho perigoso de dar passos sobre terreno frágil. Ele construiu a sua casa sobre a areia, que é a areia, essa infidelidade, essa incoerência, é esse jogo duplo de falar Senhor, Senhor e na prática negar os valores do reino de Deus. Essa pessoa que constrói a casa sobre a areia, ele diz, virá a chuva, assim como vem para o que constrói sobre a rocha, virá a chuva, virão as enxurradas, virá o vento forte e essa casa cairá, porque ela não está construída sobre a rocha da fidelidade, da confiança e da fidelidade no Deus da vida, no Deus que é a nossa rocha e a nossa salvação. E com essa ilustração muito simples, Jesus fala disso que é essencial para as nossas vidas. Declararmos, professarmos a nossa fé no Senhor Jesus, trabalharmos por sua causa, orarmos pela cura das pessoas, para que os demônios e o mal abandonem a vida das pessoas e a nossa vida, para que sejamos instrumentos do milagre de Deus, do amor, da cura, do cuidado, mas que em tudo busquemos fazer a sua vontade. Busquemos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque isso é buscar a vontade de Deus e é fazer a sua vontade, porque esse é um caminho que mesmo nos desertos e diante das tribulações da vida é um caminho seguro, é o caminho da vida em abundância, é o caminho da vida eterna. No domingo passado, irmãos e irmãs, nós celebramos, que domingo, vocês lembram? Domingo da Santíssima Trindade. Celebramos, depois de Pentecostes, nós celebramos a Trindade. E algo também importante na espiritualidade da Trindade, além do que falamos, na verdade podemos falar muito sobre a Trindade, e principalmente experimentar e viver esse Deus triuno, que é um em três pessoas, que Ele é uno e diverso, Ele que é a base da nossa unidade na diversidade, é a base da nossa comunhão, da nossa experiência de amor, de partilha, de encontro. É esse Deus comunhão. E algo que podemos refletir também, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é que às vezes na história da igreja, na nossa vida, nós somos tentados a dar ênfase a uma das pessoas da Trindade, negligenciando as outras. E a Trindade tem esse sentido de completude, de inteireza, o Deus por inteiro em sua diversidade. Quando damos ênfase ao Pai e nos esquecemos do Filho e do Espírito Santo, cultivamos a relação vertical, o Deus que adoramos, que louvamos, que engrandecemos, e isso é importante. Mas se louvamos e glorificamos a Deus e esquecemos do Filho, nos dedicamos a essa relação vertical, nossa com Deus, mas nos esquecemos da relação horizontal, nossa com o nosso próximo, nossa com a criação. E nos esquecemos também do Espírito Santo que está em nós, de cuidarmos da nossa vida interior, dos nossos desejos, das tentações que às vezes vêm para nos desviar do nosso coração que precisa estar em conexão com Deus. Então, se damos ênfase ao Pai, mas nos esquecemos do Filho e do Espírito, vivemos uma espiritualidade fatiada, fragmentada.
Por seu lado, se damos ênfase ao Filho, esquecemos do Pai e do Espírito Santo, damos ênfase à ação, ao serviço, à prática da caridade, da solidariedade. Mas se nós nos esquecemos de louvar a Deus e nos voltarmos para esse Deus que nos faz tirarmos os olhos do nosso próprio umbigo e olharmos para o alto, e ao olhar para o alto também poder olhar para os lados, nós nos perdemos no ativismo. Às vezes nos descuidamos com essa intimidade necessária com Deus para que a nossa ação seja verdadeiramente amorosa, seja verdadeiramente desinteressada, seja movida por gratuidade e gratidão a Deus. E por outro lado, se nos esquecemos do Espírito, nos descuidamos da nossa vida interior. Também precisamos cultivar o Espírito que está em nós. Somos templo do Espírito Santo e precisamos, assim como adorar a Deus e assim como viver a diaconia, o serviço com o próximo, essa espiritualidade de quem está ao lado, precisamos também cuidar do nosso interior. Precisamos dessa espiritualidade que é muito sob a responsabilidade do Espírito Santo, de cuidar do nosso coração, de pedir que o Espírito cultive em nós um coração puro e um espírito generoso. Vivermos essa dimensão da conversão, que o Espírito nos transforme, como diz o canto, não é? Tudo o que há em mim necessita ser mudado, porque o que há de bom, temos também, precisa ser aperfeiçoado, e o que há de ruim precisa ser mudado. E é o Espírito Santo em nós que nós precisamos buscar, que o Espírito transforme o nosso coração, que o Espírito oriente os nossos desejos, para que não caiamos em tentações, que o Espírito nos ilumine para que a palavra se faça viva, escrita nos nossos corações, para que possamos louvar a Deus com coerência, possamos servir ao nosso próximo como expressão da nossa fé em ação, em prática. Então esse texto de fazer a vontade de Deus, lembrando da Trindade, nos chama a viver uma espiritualidade integral, uma espiritualidade que busca essa totalidade da experiência do Deus triuno, uma espiritualidade que louva, que adora, mas uma espiritualidade também que serve, que exerce a compaixão e cuida do próximo, e é solidária com quem sofre, com quem padece, que está disposta a trabalhar pela justiça, pela libertação, por uma sociedade mais justa e fraterna, mas também cuidarmos do nosso coração e dessa relação com o Espírito Santo, para que Ele nos sustente, nos dê força, nos purifique, para que possamos viver essa espiritualidade integral de louvor, de serviço e de conversão, de intimidade com o Espírito de Deus. Então, irmãos e irmãs, que esse texto seja acolhido por nós como esse convite, esse desafio de viver o amor, esse amor que é o que faz. Como diz aquela música conhecida, né? Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Então que possamos pedir ao Espírito de Deus que nos ajude a viver essa espiritualidade integral, de louvor, de serviço e de intimidade com Deus. Essa espiritualidade que é para cima, glorificando a Deus, que é para os lados, em Jesus, solidária, compassiva, amorosa, e também que é para o nosso interior, que precisa ser a cada dia se fortalecido, transformado e guiado por Deus. Que assim a Trindade Santa, o nosso bom Deus, nos ajude a viver a sua santa palavra, a colocá-la em prática no dia a dia, para que possamos viver assim, firmados na rocha que é o nosso Deus, rocha minha e redentor meu. Amém.